bom? Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente em abibliavocê.com.br. Meu objetivo agora é tratar com você sobre uma coisa muito importante, que é a questão da mulher pastora. Ou seja, será que mulher pode ser pastora segundo a Bíblia? Será que isso é uma solução ou é um problema? Primeiro, nós temos que analisar algumas coisas importantes, algumas considerações cruciais em relação a isso. Se nós formos analisar algumas coisas, podemos ver que a questão da mulher ser pastora ou não está muito relacionada a uma questão de poder de algumas pessoas, né? Algumas pessoas entendem que ser pastor é um exercício de poder, é um exercício de liderança e por isso entendem que o pastorado requer alguns tipos de características, de coisas que limitem outras pessoas, na verdade. Mas não é assim. O pastor, ele é alguém que se assemelha com a ovelha, né? Ou seja, alguém que vive com a ovelha, que está com a ovelha. Não é alguém que se separa da ovelha. Entre os batistas, especificamente, existe a ordem dos pastores que botou alguns padrões que não são bíblicos, né? E em um desses padrões é que só pastor batiza e só pastor ministra a ceia. Sendo que na Bíblia, qualquer pessoa pode batizar ou ministrar a ceia. Na verdade, quem batiza e ministra a ceia não é o pastor, mas é a igreja. O pastor simplesmente faz o ato propriamente dito, a ação. Mas quem reconhece o batismo, quem pratica o ato, a ação do batismo, a instituição, melhor dizendo, do batismo e da ceia, não é o pastor, é a igreja. E ocorreu uma discussão quanto a isso durante algum tempo, porque muitas missionárias muito valorosas no campo missionário ganhavam muitas almas para Cristo, mas não podiam batizar nem ministrar a ceia, porque, para a ordem dos pastores, elas não tinham capacidade para isso. E daí começou a se achar que a mulher poderia ser pastora também, né? Essa é uma das coisas. Outra coisa que se tem que considerar também que a Bíblia não é nem contra nem a favor a mulher ser pastora. Tem textos que apontam que há uma possibilidade sim da mulher ser pastora e outros textos simplesmente não falam nada. Mas o que a gente tem de concreto é que somente homens eram pastores. A gente não tem nada concreto apontando que mulheres foram pastoras na Bíblia. Mulheres exerceram até cargos de liderança, como profetisa, que é uma coisa diferente de ser pastora, né? Nós temos a profetisa Débora, temos a rainha Esther, que exerceu um cargo de liderança política como rainha, e temos outras e outras que poderíamos citar. Quanto a diaconisa, a coisa já é um pouco mais, bem mais pacífica. Existiam diaconisas realmente na Bíblia, a gente vê isso. Acho que praticamente todas as denominações têm diaconisas. E quando eu falo de pastores, estou me referindo aos batistas da Convenção Batista Brasileira, né? Nossos princípios e doutrinas. As outras igrejas a gente não se mete, tá bom? Que tenha pastoras, pode ter, e isso é com eles. Agora, com a gente tem que pensar em casos definidos. Outra coisa, a nossa história nos leva a um ponto de vista onde temos uma cultura instituída onde o pastor é homem, né? É homem. E outra coisa ainda é que temos que decidir, ou fazemos o que a Bíblia diz, e somos livres para fazer o que a Bíblia diz dentro da igreja, sobre a igreja, ou somos respeitosos à palavra de Deus e fazemos somente o que a Bíblia nos orienta a fazer, certo? Então, se nós fazemos somente o que a Bíblia nos orienta a fazer, nós não podemos mudar esse tipo de interpretação e dizer, não, nós podemos fazer o que achamos que devemos fazer, porque a Bíblia não proíbe. Quando você pega as doutrinas batistas, o documento das doutrinas batistas, você vê tudo ali o que a gente pensa, porque a Bíblia diz que é assim. Então, o princípio inicial dos batistas é fazer as coisas que a Bíblia diz que devemos fazer, isso no que se refere à igreja. Claro que tem determinadas coisas que a Bíblia não se refere, mas é isso em relação à vida secular. Por exemplo, o computador mesmo não existia nos tempos de Jesus, né? Não pelo menos esse computador eletrônico que temos hoje.
Existiam outras coisas rudimentares que poderiam ser ancestrais do computador. O ábaco, por exemplo, alguns dizem que é um primeiro tipo de coisa digital, digamos assim, de uma forma bem inicial. Então, nessa questão inicial, nós vemos aí que as coisas foram surgindo, foram evoluindo, mas as coisas que estão fora da Bíblia, que estão em outro âmbito que não da igreja, a gente pode até ter alguma liberdade de resolver, mas as que estão no âmbito da igreja é a Bíblia que diz. E estar no âmbito da igreja inclui também o ministério pastoral. E então, por que nós devemos escolher então fazer as coisas como a Bíblia diz e por que não deveríamos seguir outros exemplos da Bíblia? E lembrando ainda que esse clamor por mulheres pastoras também é algo que está ligado ao movimento feminista. E aí entra o porquê. Aí entra o porquê. Quando você vai ver uma discussão de modo geral sobre quem é a favor do ministério pastoral e quem é contra o ministério pastoral feminino, né? E inclusive mulheres, os argumentos de umas que são contra o ministério pastoral feminino são bíblicos. E das outras que são a favor são geralmente sociológicos e de origem feminista. Ou seja, é um discurso com uma origem não cristã, uma origem pagã propriamente dita, uma origem de contestação da palavra de Deus. E qual é a finalidade desse discurso? A finalidade desse discurso é a crítica e a desconstrução da nossa cultura como cristãos, de desconstrução do que nós sabemos e vivemos como cristãos. Então, se nós formos pensar, a Bíblia proíbe? A mulher pastora não proíbe, mas também não recomenda. E nem dá sinais de que usava, propriamente dito. Sinais claros. Lembre-se que nós, quando tratamos da Bíblia, nós usamos sinais claros e não sinais duvidosos. Todos os sinais que apontam para uma possibilidade de mulher pastora são duvidosos. Então, portanto, nós não fazemos doutrina em cima de nada duvidoso. E, como eu falei, essa questão ela se tornou uma questão mais política. Não é um problema doutrinário, é um problema político. Tanto é que a Convenção Batista Brasileira, ano passado, ela resolve fazer com que cada região das convenções decida o que vai fazer sobre uma questão doutrinária. Ora, o que é isso? Como que a convenção dá autonomia às associações gerais para resolver uma questão doutrinária? Por uma razão muito simples, porque é uma questão política. E dentro da Convenção Batista Brasileira tem muita gente ligada à teologia da missão integral, a marxismo, a questões contrárias ao cristianismo, a política de modo geral, de uma política mundana, política do anticristo. A própria Convenção Batista Brasileira já fez alguns temas do ano seguindo o calendário da ONU, que é uma organização mundial anticristã. Então devemos tomar muito cuidado com isso, porque a questão da mulher pastora, ela está sendo tomada como uma questão política para dividir o corpo de Cristo, dividir a igreja. E foi o que de fato aconteceu no ano passado. Dividiram a igreja, não sei, o ano passado ou início desse ano. E foi de fato o que aconteceu, dividiram a igreja. E com essa divisão da igreja, nós vemos que começa a surgir uma celeuma, porque aqueles que decidiram uma coisa agora não vão querer voltar atrás, não vão querer fazer uma coisa diferente. Então, portanto, mulher pastora deve ser tomado com muito cuidado e deve ser até evitado, não porque a mulher possa ou não ser pastora, porque a Bíblia não se relata sobre isso. A Bíblia é neutra quanto a isso, mas embora dê mais indícios de que o homem seja pastor. Agora, o que nós devemos tomar cuidado, fundamental, especialmente nós batistas, que somos uma denominação tradicional, com mais tempo na igreja, temos uma cultura denominacional já definida e forte, nós temos uma identidade forte, temos um papel teológico importante no evangelicalismo nacional, nós devemos fortalecer a nossa importância teológica, valorizando o quê? Valorizando também a nossa cultura teológica. E não deixando que sujeitos mal intencionados
ou bem-intencionados, como queiram dizer, venham a trazer ideias que contrariem os princípios bíblicos a partir de ações políticas dentro da Convenção Batista Brasileira. Ações políticas para mudar doutrina jamais devem ser aceitas. Em países aí fora, já tem igrejas que começaram achando que Deus podia ser chamado de ele ou ela, de homem ou mulher. E daí para aceitarem casamentos esquisitos, não demorou muito. Daí para apostatarem totalmente, não demorou muito. E devemos tomar cuidado com isso, porque essa questão política, ela visa a apostasia da nossa igreja. A mulher pastora está sendo usada como um instrumento de apostasia da Igreja Batista. Não é uma questão teológica, é uma questão política. E por isso, mesmo que a Bíblia diga que não dê uma razão definitiva, eu sou contra a mulher pastora. A mulher ser pastora, embora a mulher possa fazer tudo na igreja, até trabalhos de celebrar ceia, celebrar batismo e tudo isso. Por quê? Porque a mulher também é serva de Deus. E quem celebra a ceia e o batismo ou o casamento é a igreja e não propriamente o pastor, né? E casamento também tem outros detalhes que a gente pode ver em outro momento. Mas pense bem, se a mulher não precisa ser pastora para celebrar ceia e batismo, qual é o argumento a favor de se consagrar uma mulher pastora? É totalmente ideológico e sociológico, que não tem nada a ver com a doutrina bíblica e com a realidade das Escrituras, e querem tornar esse argumento ideológico e sociológico como um motivo para apostatar a Igreja de Cristo. Não aceite isso, seja fiel à palavra de Deus e aceite a vontade de Deus, mesmo que possa ser inconveniente para você. Talvez eu tenha uma filha, você talvez tenha uma filha, e você acha que sua filha é muito talentosa. Ora, mas não é por isso que nós vamos alterar a doutrina, porque eu acho que minha filha ou sua filha é talentosa e tem capacidade para tal coisa. Não, não pode ser por isso. Nós temos que ser fiéis à doutrina, ainda que nos custe alguma coisa. Ainda que nos custe caro. Que Deus o abençoe, e essa foi a mensagem de hoje em abibliavocê.com.br.